Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu estou lendo uma palavra que se encontra em Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viesse consagrar a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto arauto apregoava alta voz, ordenasse, e vós outros, o povo, nações, homens em todas as línguas, no momento que ouvides o som da trombeta, no pífaro e a harpa da cítara, e o saltério da gaita de fole, de todas as sortes de músicas. Vós prostarei e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar, não adorar, será no mesmo instante lançar na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, citarem, do saltério e de toda sorte da música, se prostraram os povos, nações, homens de todas as línguas, adoraram a imagem de ouro que rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, no pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de gaita, de foles e de toda a sorte da música prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que constituem sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens o rei não fizesse caso de ti, a teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantasse. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, que lhe disse: em verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não sereis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e qualquer ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara e da harpa, e saltério de gaita de fole, prostrai vós e adorai a imagem que fiz. Porém não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego. O Nabucodonosor, quando isto não necessitamos de que te responda. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer te livrar-nos e nos livra da fornalha de fogo ardente nas tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, o rei, que não o servimos, o teu Deus, nem adorarmos a imagem de ouro que se levantasse. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou-se de acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas foram lançados na fornalha sob maneira acesa. Porquanto a palavra do rei era urgente, e fornalha estava sob maneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram acima para dentro de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sob maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou
e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andaram passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre a madeira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se sátrapas, e prefeitos e governadores, conselheiros dos reis, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos das suas cabeças, nem os seus mantos nem mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor, disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disse blasfêmia contra a Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçada as suas casas e sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então essa palavra de Deus vai dizer, né, que Nabucodonosor, como rei, fez uma imagem de ouro. Essa imagem de ouro ele fez para que fosse adorada. Quando nós pensamos no evangelho, a gente não adora a imagem, né? Nós não somos como os católicos, que também adoram a imagem de santos, mas o nosso santo é só Jesus e Deus. Então naquele tempo existia um rei que fez uma imagem para que seja adorada essa imagem. E quem não adorasse essa imagem ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Então, até que descobriram 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jovens que eram adoradores a Deus, adoravam a Deus, e até que esse rei soube desses 3 jovens, mandou chamar, foram, e até que Nabucodonosor conversou com esses 3 jovens. E esses 3 jovens não quiseram adorar a imagem. Falaram para o rei que não ia adorar só o seu rei, que era Deus. Então eles não se prostraram diante da imagem. Então Nabucodonosor ficou muito irado e fez a chama dessa fornalha arder muito mais do que antes. Fez arder essa fornalha, botou muito mais fogo nela, botou os 3 jovens lá dentro, fechou a fornalha. Depois abriu a fornalha, até que o rei Nabucodonosor disse que viu 4 homens dentro, 4 jovens dentro da fornalha. Ele se espantou com isso, e ele disse que o 4 homem parecia que era um filho de um Deus. Então Nabucodonosor ficou muito espantado mesmo. Ficou espantado verdadeiramente. Então Nabucodonosor, ele botou um decreto diante da Babilônia que quem blasfemasse ao rei que ele adorava, que esses 3 jovens adoravam, iam ter uma punição. Se alguém blasfemasse contra esse rei que eles adoravam, porque esse rei guardou esses 3 jovens. O Espírito Santo de Deus guardou esses 3 jovens. Então Nabucodonosor ficou muito espantado com isso e botou um decreto: quem blasfemasse contra este rei, né, o rei Deus, ia ter o seu castigo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego prosperavam, né? Prosperavam diante daquela cidade, cresciam, né?
cresciam fazendo a obra do Senhor naquela cidade. Então, o nosso Deus, né, o Deus que a gente tem, é um Deus que espanta qualquer um. Ele vai espantar, ele não vai espantar, ele vai deixar todo mundo surpreso. Porque o nosso Deus, ele faz grandes coisas, ele cura, ele salva, ele protege, como protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Então as pessoas ficavam espantadas com esse Deus, né? Eles ficaram espantados com esse Deus, porque esse Deus era muito... Nabucodonosor dizia que esse Deus era muito forte, era muito poderoso para guardar esses 3 jovens. E é mesmo. Então, muitas pessoas ficam espantadas com Deus porque ele faz grandes coisas. Faz grandes coisas na terra como no céu. Ele faz grandes coisas espirituais como carnais. Ele livra, ele guarda, ele cura, ele protege cada vez mais, né? Essa palavra de Deus, ela se diz como o nosso Deus é grande em nos cuidar e nos proteger cada vez mais, como ele é grande em nossa vida em nos proteger, nos guardar e cada vez mais nos proteger. Essa palavra de Deus só tem como dizer como Deus é grande nisso. Dentro daquela fornalha só estavam homens em pó. Nós somos feitos de pó. Porque se a gente cai numa escada, a gente pode quebrar um osso. Então a gente é de pó. A gente pode morrer qualquer hora, a gente é de pó. Mas Deus e Jesus não é de pó, porque eles reviveram novamente e estão lá no céu nessas horas. Então, esses homens, né, esses 3 jovens lá dentro eram em pó como a gente, eram carnes como a gente. O fogo podia arder e queimar, não queimou nem os cabelos, que queima rápido, mas nem fez nenhum efeito no corpo desses 3 jovens. Então, essa palavra só se diz que o nosso Deus é forte para guardar, para livrar, para cuidar de cada um dos seus, e grandemente ele é forte em muita coisa. Deus, ele sabe o nosso futuro, ele sabe o nosso amanhã, então ele sabe como nos cuidar. Deixa tudo na mão de Deus, né? Deixa a sua vida na mão de Deus, não fica preocupado, mas deixa a sua vida na mão de Deus, que ele sabe. Se tiver algum erro, né, se acontecer alguma coisa, é feito para o seu ensinamento. Nós precisamos ser muitas coisas que pra gente parece ruim, mas pro nosso futuro é melhor ainda pra gente aprender. Muitas vezes a gente acaba sofrendo alguma coisa na nossa vida. Ela é feita, esse sofrimento, essa angústia, ela é feita para nos ensinar cada vez mais. É feita para nos ensinar e nos capacitar para o futuro. Então tudo que acontece, o que aconteceu com Nabucodonosor, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, foi um testemunho. Foi um testemunho e foi servido para eles, que serviu para eles para ver se eles temiam a Deus. Grandemente, eu acho que eles clamaram a Deus dentro daquela fornalha e algo aconteceu. O clamamento deles aconteceu. Isso também serve para que o clamor que a gente ora, Deus também escuta. Muitas vezes ele fica em silêncio, mas ele escuta o clamor de um filho seu. Muitas vezes a gente pensa que Deus está em silêncio, mas ele não está. Ele está ouvindo. O silêncio também é para aprender. É para aprender mais ainda para o futuro, para que a gente depende mais dele, venha depender mais dele. Então, essa é uma palavra que eu tenho para o seu coração, né? Uma palavra de Daniel 3, muito conhecida, né? Uma palavra muito conhecida, né? Levados os companheiros de Daniel na fornalha de fogo, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens que muito conhecida essa palavra, de proteção, uma palavra muito conhecida, e que essa palavra vem estar sendo guardada no seu coração, não vem entrar por um dos ouvidos e
e, e você se esquecer disso, mas venha entrar pelos dois ouvidos e venha guardar no coração realmente essa palavra. Que a palavra que a gente escuta ou lê, a gente tem que guardar, porque ela é feita para que a gente, na frente, a gente não peca contra ele. A palavra de Deus é um ensinamento, ela está aqui para que a gente possa estar lendo e escutando quem está pregando, ministrando sobre a palavra, para que a gente esteja um ensinamento, para que a gente não venha pecar. E a palavra de Deus, ela sempre vai confrontando o ser humano. O ser humano, ele faz erros. A palavra de Deus não vai de frente com esse erro, não vai do lado desse erro, não. Ele vai confrontando. Homens ficam um lado um do outro, fazendo pecado junto, em grupinhos. Deus não, Jesus não. Ele vem de frente e confronta o pecado. Confronta o pecador. Ele vem de frente com a palavra de Deus, confrontando o pecado que você tem. Então essa é uma palavra que eu tenho para o seu coração, que Deus direcionou no meu coração, direcionou aqui para eu estar ministrando, né, diante do Instagram e Facebook. Que Deus venha te abençoar e venha te iluminar muito mais à frente. Uma boa semana para cada um, né? Que Deus venha te abençoar. A paz do Senhor Jesus. Amém.